Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente do Conselho Superior, que é o cumprimento a todas as autoridades coordenadas no protocolo, ex-presidente Simão Direito, presidente do Conselho da Empreendedora, cumprimento a todos os mulheres e presentes. Uma grande honra para nós estarmos hoje com vocês. E, em rápidas palavras, agradecer primeiro aos nossos painelistas, o presidente Cláudio Amaca, ao ministro Turra, ao Toledo, ao nosso sempre deputado Jerônimo Guerra, que tem aceito o convite para esse debate sobre que país é esse. A gente tem na Federação viajado por todo o interior do estado, no Caxias agora de ontem, e a gente sente uma sensação de frustração com tudo que a gente está vendo acontecer, os nossos ataques sucessivos aos valores morais que nós acreditamos, honestidade, integridade, trabalho, produção, busca por excelência, capacidade humana de superar. Só por exemplo, na tragédia climática, pessoas que arriscaram a vida para salvar desconhecidos, superaram a si mesmas. Né? E a gente sente temos visto um sentimento de impotência permeando as lideranças e a sociedade como um todo, de uma frustração de um país que não encontra nunca o seu destino. Um dos países mais ricos do mundo, talvez o mais rico, se considerar recursos naturais e recursos econômicos, não consegue encontrar o seu destino. A gente vive um eterno déjà vu. Né? A gente olha os escândalos dos Correios, da Postales, da Previ, e já vi isso, já aconteceu logo ali atrás. Um Brasil que avança, faz sacrifícios, avança e retrocede logo em seguida para esse zero, como se a gente não conseguisse sair desse ciclo vicioso. Isso nos frustra, e essa frustração ela explodiu na forma de indignação no ano de 2013. Milhões de pessoas da classe média baixa, média alta, média, indo às ruas, se manifestando para que o Brasil atingisse o seu destino. E a gente viu, de repente, respostas da democracia brasileira como se ela estivesse amadurecendo. E aí viu as eleições de 2014, começaram os primeiros fatos da Lava Jato, e a gente, de repente, em 2015, entrou na maior recessão da história do Brasil, com 14 milhões de desempregados, sofrendo as consequências da má gestão pública. E aí, logo em seguida, a Lava Jato começou a apresentar resultados e a população que caçou o presidente da República, foi o impeachment, a gente viu a cassação do presidente da Câmara dos Deputados, viu os grandes empresários, donos de empreiteiras, sendo pegos, presos, pedindo desculpas, devolvendo dinheiro. E naquele momento parecia que o Brasil caminhava para encontrar o seu destino de uma democracia madura, com instituições capazes de entregar resultados reais para a população, qualidade de vida, honestidade, integridade, permeada por valores morais. E a gente enfrentou todo aquele sacrifício, né, dos anos de 2017, então o presidente Michel Temer, reforma trabalhista, várias reformas, para tentar recuperar os empregos, tirar o pé do pescoço do empreendedor, do empresário, para oferecer vagas de trabalho. O país começou a se reerguer, fez reformas em 2019, já com um novo parlamento eleito no Brasil e nos estados. E aí a gente encontrou uma pandemia, misturou tudo, e parece que o Brasil começou a regredir rapidamente a estaca zero. Tudo aquilo que a gente se orgulhava ressurgiu sem pudor algum. E a gente olha hoje e enxerga uma realidade em 2025, que é isso que a gente está encontrando, em que as pessoas se perguntam, mas poxa, o Bolsa Família é super meritório, teria sido super útil nesta magnitude na maior recessão da história do Brasil, em 2015, 2016, mas hoje que sobram vagas de trabalho, como é que nós somos capazes de incentivar o nosso de adultos com 25 anos de idade, solteiros, chamados hoje de famílias unipessoais? Eu sou uma família de mim comigo mesmo, não tenho filhos, 25 anos, e não está disposto a ocupar uma vaga de trabalho, pode ficar em casa no ócio, um país que incentiva o ócio. E aí, de contrapartida, ainda o governo entrega as bets.
entrega o jogo, o vício para esse jovem permanecer em casa no ócio, jogando. A gente vê milhões de reais hoje em propaganda das bets, dos meios de comunicação, já não sabemos, dos meios de comunicação, permeando a nossa cultura. E aí o país, o governo segue aumentando o rombo nas contas públicas por emendas PIX, 50 bilhões de reais na negociação com o Congresso, que abrem um rombo nas contas públicas, junto com o Bolsa Família, nos trazem déficit fiscal, desequilíbrio fiscal e gera inflação. E o próprio governo se sente obrigado, com a inflação, a subir os juros. E as pessoas perdem a renda. O trabalhador, quem ainda trabalha aqui no Estado, perde a renda. Ele não tem capacidade de consumo, ele vai no supermercado e não consegue esticar a renda para atender as necessidades básicas da família dele. E o empreendedor também não tem renda, não consegue honrar os próprios compromissos. E aí o governo vai lá e nos oferece dívidas a juros abusivos. De 6%, 8% ao mês, 10%, chega a 14% consignado na folha de pagamento do social, uma escravidão das dívidas de quem está empregado. O trabalhador que tem pouca educação financeira, ele se abraça com um endividamento que o escraviza, o acompanha de um emprego para o outro, ele não consegue mais ficar na formalidade porque ele contratualizou uma dívida com juros abusivos. E se tudo isso não bastasse, a gente ainda agride a vontade das pessoas de trabalharem. A gente vai na discussão da NR1, que foi postergada, mas entrará em vigor no dia 25 de maio do ano que vem, discutindo o estresse, o assédio moral que representa dar metas, superar a si mesmo. Isso pode, a ausência de metas pode até pode representar um direito de indenização, um critério altamente subjetivo, mas que metas excessivas também expõem todos os empregadores do país ao risco de ter que indenizar por uma coisa que é da essência do ser humano, superar a si mesmo. Eu julgo aqui, imaginando um hospital, enfermeiros num pronto-socorro que, enxergando um grupo de acidentados, um grande acidente de ônibus, que tenham cumprido, os enfermeiros que tenham cumprido sua jornada de trabalho, não fossem superar a si mesmos para salvar vidas, porque é da sua vocação. Imagina se um bombeiro não se estressa olhando um prédio de chamas e entrando no prédio para salvar a vida de alguém, ou um policial não vai se estressar, como um empreendedor do serviço público, fazendo o que lhe é devido, correndo atrás de um bandido armado, um agricultor exposto ao tempo, é a essência do empreendedorismo. E aí nós afetamos a vontade das pessoas de trabalhar, de se superar, de chegar num lugar melhor. Isso nos dá um senso de injustiça e as pessoas estão nos perguntando no interior a quem nós recorremos. E aí olham para o judiciário, olham para o STF, e se é subjetiva a interpretação da NR1, é objetiva a interpretação do artigo 144 do Código de Processo Civil, que fala do impedimento do magistrado de julgar um caso em que o escritório de advocacia do postulante tenha como sócia a sua esposa, o seu cônjuge. É um impedimento de natureza objetiva e absoluta. E o STF hoje, os ministros interpretaram de uma nova forma, dizendo que é possível que o ministro julgue, então, casos bilionários de reais, bilhões de reais, e pode julgar um caso em que uma das partes é um escritório que a sua própria esposa faça parte. Eu me coloco no lugar, e as pessoas têm se perguntado isso, eu me coloco no lugar da outra parte. O impedimento existe para isenção do juiz. Como é que nós vamos acreditar na isenção deste ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que ele vai chegar em casa e não vai conversar com a esposa sobre honorários possíveis de 500 milhões de reais? É um prêmio de Mega Sena. Será que o ministro vai chegar em casa e ele não vai abordar o assunto? Supor que ele seja casado, comigo, parcel de bens, nós temos separado 250 milhões de reais serão meus. Será que isso não influencia na decisão dele? E vemos pessoas conversando e dizendo entre si: olha, só tem uma solução, tem que contratar um outro escritório que tem uma outra esposa de ministro que seja sócia. E eu não digo isso. Isso é aterrorizante para todos nós, porque isso fere não apenas a vontade de trabalhar, mas o senso de justiça. A quem nós recorremos? A quem nós recorremos? Para onde
estamos indo enquanto sociedade brasileira, enquanto país. Isso fere a nossa capacidade de reagirmos. O presidente Cláudio Amarque, deputado Jerônimo Guerra, ministro Tuba, Toledo, e as pessoas estão se perguntando, tá, e o que a gente faz? E como é que a gente se comporta? E não faltam exemplos nesse estado do Rio Grande do Sul, na tragédia, de bons valores morais. E se a gente for olhar o passado, a origem do nosso ordenamento jurídico são aqueles pilares do direito romano, os 3 pilares: agir honestamente, dar a cada um o que é seu, não prejudique ninguém. Esses pilares deram origem a quase tudo. E os 3 pilares estão sendo questionados. Mas não é essa a questão. A questão não é nem para uma pessoa letrada, é para alguém que possa não ter estudo, mas que tem uma escala de valores morais, e é disso que eu falo aqui. Então não falta a interpretação da lei, eu falo de uma escala de valores morais que nos diz o que é certo e o que é errado. Se perguntar para qualquer pessoa que não tem estudo, que não saiba ler, se é certo que um juiz julgue uma causa em benefício do próprio, ela vai dizer, não é certo, isso é errado. A gente sabe a diferença entre o certo e o errado, qualquer mãe, qualquer pai, qualquer cidadão, por mais simples ser, entre o bem e o mal, entre o que a gente deseja para o nosso país e para os nossos filhos. E esse é o debate que nós vamos fazer hoje, porque eu sinto que as pessoas estão hoje intimidadas, as pessoas estão com medo de trazer a verdade à tona, as pessoas estão perguntando, eu posso falar de honestidade, de correção, eu posso questionar o que está sendo posto, terá consequências, e para muitas pessoas está tendo consequências. Eu pergunto para nós, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos enquanto sociedade? Senhoras e senhores, este nosso evento está sendo transmitido pelo YouTube da Federação. As perguntas que eventualmente tenham a fazer aos nossos palestrantes, peço a gentileza de fazerem através das redes sociais ou pelo WhatsApp. O número está nos displays de cada uma das mesas deste salão